Olá, Centelha Divina! Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Golden Efuscan. Pois é, hoje nós vamos falar um pouco sobre os psicodélicos e eu te convido a vir com a gente participar dessa live que vai estar presente aqui o nosso querido hipnoterapeuta, tá? O Martim Correia. Pois é, ele vai vir trazer para a gente muito mais informações sobre os psicodélicos. Seja você um terapeuta ou não, seria muito bom a gente buscar mais informações e saber para estar ajudando aquelas pessoas que estão próximas que a gente conhece, né? Está trazendo mais conhecimento. Isso tudo é muito importante. Deixa eu trazer para cá o nosso convidado, para a gente também dar as boas-vindas ao pessoal de casa. Meu querido Martim, seja bem-vindo, meu anjo. Oi, Bem-vindo. Gleide. Oi, todo mundo. Se escuta bem? Tá para Perfeito, escutar bem? tá? Gleide, muito prazer de estar aqui com você. Prazer Quero é meu, agradecer também, mandar um beijo bem grande para a nossa querida Carla Pontual, que foi quem nos apresentou, com grande certeza. amiga. E tomara que as experiências que eu trago hoje que sejam reveladoras para as pessoas, né? Eu quero trazer experiências para que as pessoas tenham mais informação e consigam saber se tem que ter uma experiência psicodélica, como é que funciona, e todas as dúvidas. Acho que tem um chat aí, né? Podem Tem. perguntar tudo o que quiserem aqui de coração. Perfeito. Gente, para quem não conhece o Martim atualmente ele vive em Pipa, no Rio Grande do Norte, tá? Mas ele é natural de Buenos Aires, na Argentina. Olha que lindo. Por isso que ele tem esse sotaque assim tão diferenciado, né, Martim? Sotaque muito É, lindo, seu sotaque. E vamos lá, gente. O Martim vem trazer para a gente, então, nessa nova era, o renascimento dos psicodélicos em uma visão espiritual e científica, que eu acho que é muito válido, né, Martim? Porque agora, com essa onda que está andando sobre a ayahuasca, a LSD, eu conheço por ouvir poucos, mas eu, como terapeuta, eu também psicoterapeuta, eu também tenho as minhas questões, porque como psicoterapeuta eu sei que existe também cursos que eu posso estar fazendo para poder ministrar os psicodélicos nas minhas sessões terapêuticas, né? Então é importante a gente absorver quanto mais informação, gente. Eu quero só deixar claro para o pessoal de casa que nós não estamos aqui divulgando uso inapropriado de, dos psicodélicos. Não, nós estamos aqui para falar para vocês o uso deles de uma forma terapêutica, tá bem? Terapêutica e espiritual, porque ele não vai tratar só na mente da pessoa, ele vai tratar no espírito, né? Na alma da pessoa, não é, Martim? Martim, meu anjo, conta pra gente como que aconteceu na sua vida, como que foi a sua história, da sua conexão, para que hoje você se tornasse um especialista, um hipnoterapeuta, né, nesta área? Conta para a gente um pouquinho. Gleide, eu queria contar que na minha formação de base é como psicólogo. Então, tem uma formação bem, poderíamos dizer, tradicional, né, da universidade, mais científica. E foi que, com a curiosidade, comecei a experimentar e a conhecer os psicodélicos e diferentes linhas de trabalho, né? Por isso que eu quero, achei muito certo o título, né? Na visão espiritual e científica, porque eu acho que estamos numa época de integração, né? Sim, Precisamos sim, integrar, precisamos. Hum, a gente foi educado numa visão fragmentada da realidade e atualmente precisamos integrar. Esse seria um dos nossos objetivos, ter uma visão global integrada. E eu
estudei psicologia e, ao mesmo tempo, comecei a entrar na hipnose. E eu acho uma técnica maravilhosa. Mas foi em simultâneo que eu aprofundei no estudo da hipnose, em simultâneo com estudos dos psicodélicos e as medicinas da consciência. Uma amiga chamou de medicinas da consciência e eu achei um nome muito lindo, porque realmente são as medicinas da consciência. Lindo. E eu quero contar para vocês um pouco da minha história para dar sentido ao que eu quero compartilhar, né? Isso. Eu ainda estudava psicologia, eu já estava muito curioso das substâncias que alteravam a consciência e eu me perguntava como é que funciona, o que acontece. Eu escutava dos xamãs, dos pajés, e me perguntava o que é que acontece aí quando tem uma viagem psicodélica. E a minha primeira experiência foi no ano 2005, no Peru, com São Pedro, que se chama também de Huachuma. Uhum. O O São passo, Pedro né? Uhum. e tem como substância a mescalina, que é um dos psicodélicos clássicos. E essa experiência me marcou de uma forma, porque abriu em mim uma curiosidade que nunca parou. É como, nossa, que negócio é esse? O que acontece aqui? O que mais tem? Porque na nossa visão psicológica, eu me formei principalmente no psicanálise. E eu Uhum. gosto muito do psicanálise, acho que é uma teoria muito poderosa. Mas ficava curto, né? Quando eu comecei a ter experiências psicodélicas, se abriram muitas perguntas. Mais que respostas, eu tive muitas perguntas. É, então, daquela vez, se abriu essa curiosidade. Depois, eu morei, no 2008, morei um tempo no México, e aí experimentei com cogumelos pela primeira vez, e também com peyote, que o peyote é um Ah, cactus também, que aquele também pequenininho. tem isso, tipo botões, assim, pequenininhos, e também tem mescalina. Já aí cresce a minha curiosidade com cada Uhum. experiência. Mas quero compartilhar minha experiência porque teve um momento muito duro, muito desafiador, que foi Uhum. quando eu comecei a consagrar ayahuasca e comecei a consagrar com mais regularidade. E o que aconteceu aí foi que eu tinha experiências incríveis de acessar a mundos que eu não conhecia e eu ficava maravilhado, totalmente maravilhado. Uau. Mas quando eu voltava para minha vida cotidiana, continuavam os mesmos problemas e até ficava mais difícil ainda. Foi uma época muito difícil para mim, que não conseguia entender e fiquei muito frustrado muito tempo porque já era psicólogo e não entendia o que acontecia comigo. Não conseguia entender as minhas emoções. E não só entender, Só uma senão... observação, Martim, Sim, perdão. Porque essa é a maioria, da maioria das pessoas, é uma dúvida, né? Que a maioria das pessoas tem. Mas por que que eu estou tendo essas visões, não é? Essa, pode é uma continuar. muito boa pergunta. A gente É. se pergunta isso sempre. Por que a gente tem essas visões? Gente, tem muito mistério. Tem muito mais mistério do que a gente acredita. E a gente está convivendo de uma forma respeitosa com esse grande mistério. Uhum. Tem religiões e tradições que chamam de Deus, esse grande mistério. Uhum. Mas, não sei, vamos deixar algumas perguntas abertas que não conseguimos responder ainda. Com- O que aconteceu aí, Gleide, estava por me perguntar algo? Não, não, pode continuar. Eu só tinha te interrompido porque me veio em mente, né, que as pessoas, a maioria das pessoas tem esse tipo de questão quando passa por uma experiência com o psicodélico. Uhum. É normal, né? Agora depois de contar um pouco a minha experiência, eu quero entrar nas definições, que isso vai Sim, vai trazer clareza para entender o que acontece realmente. isso. E nessa época, eu comecei a ter muitas emoções que eu não conseguia administrar. Muita raiva, muita frustração, muita tristeza, muita angústia, muita dor,
dor emocional, né? Uhum. E foi muito duro para mim. E eu não tive contenção nesse momento, contenção profissional, né? E de alguém que saiba o que estava acontecendo aí. Então, até no momento, foi tão duro para mim, que eu estava pensando, será que eu dou um final nessa história? Porque é muito, não consigo lidar com isso. Felizmente passou e eu achei outras ferramentas que me ajudaram a conseguir de novo ficar mais calmo e com paciência para entender esse processo. E o que eu posso dizer agora é que estava se abrindo a porta do inconsciente. E pode se escutar com muita curiosidade. Nossa, eu também quero abrir as portas do inconsciente. Mas, galera, gente, é muito complexo abrir essas portas, sim? Pode ser maravilhoso, como pode ser terrível, Uhum. porque temos muitas emoções que estão guardadas. E com os psicodélicos é normal que comece a se abrir essas emoções, que comece a se expressar. Então, para mim, agora que eu posso contar a história, foi muito liberador, foi muito profundo, muito transformador. Só que foi duro demais. E se alguém não tem contenção, um entorno, tem um profissional com quem falar para ter essa troca, pode ser difícil, sim? Então, eu queria compartilhar isso, principalmente, que não é para todo mundo. E depois, Gleide, vamos explicar melhor Isso quando mesmo. Uhum. eu recomendo ter essas experiências, quando é melhor esperar, quando não, sim? Sim. E o pessoal de casa também, gente, se tiver alguma pergunta, pode já ir deixando aqui, por favor, porque depois a gente vai abrir esse espaço também, tá bom? Pode continuar, Martim. Isso. Então, eu, depois de ter essas experiências tão duras e desafiadoras, eu comecei a trabalhar mais profundo na preparação das pessoas para ter essas experiências. Eu poderia dizer que me focalizei muito nesse trabalho, de ajudar as pessoas a se preparar para entender, para ter ferramentas para passar por essas experiências, que tem a preparação antes, tem a experiência mesmo, mas tem a parte mais importante, que pode ser mais desafiadora ainda, que é a integração depois das experiências. Muitas pessoas não sabem desses três momentos bem diferenciados e só vão para uma experiência e acham que pronto, né, que já aconteceu e pronto. E na verdade não. A experiência, eu sempre falo, e já falaram os mestres, o trabalho começa quando acaba a experiência. Uhum. O trabalho real começa quando acaba a experiência, quando acaba a cerimônia, quando acaba a viagem psicodélica. Porque aí E eles vão trabalhar no subconsciente da pessoa, é isso. Uma vez é que abre o campo, né, que expande, começam a entrar em conexão com tudo aquilo que ressoa com ela. totalmente. E quando se abrem essas portas do inconsciente, a gente começa a acessar a muitas informações. Uhum. Então, tem que ter um treinamento para receber essas informações. Tem pessoas que intuitivamente conseguem receber e integrá-las na sua vida cotidiana, mas normalmente é uma experiência desafiadora. Uhum. Como voltar para a vida cotidiana? Como eu entendi tantas coisas, eu percebi tantas coisas. Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Acho que essa é uma muito boa pergunta. Como se faz? Como me preparo para aterrissar no cotidiano? E eu falo sempre, muita gente não gosta de mim porque eu falo, não fica nas visões. Mas, Martinho, eu vi uma coisa tão linda, eu quero ficar lá. Eu fui um condor, eu fui a águia, eu entendi tudo. Maravilhoso, sim. Gratidão por essa clareza, por essas experiências. Mas a realidade é voltar para aqui, sim, a esse plano cotidiano, nossos vínculos, nas nossas dificuldades.
para mim, o trabalho verdadeiro está no cotidiano, sim? Hum. Então, temos essas medicinas que abrem a nossa consciência e nos permitem ter uma visão muito mais profunda, muito mais clara da realidade. E o desafio é voltar para aqui, com toda essa informação. Sim. Continuando, eu anotei algumas coisas para não esquecer, que acho que são À bem vontade. importantes. Eu queria fazer uma aclaração. Muitas vezes falamos de alucinógeno, sim. Hum. Na verdade, não seria a palavra certa falar de alucinógeno. Por quê? Porque quando a gente fala de alucinógeno, está falando de uma distorção da percepção. De Quando a gente... alucinação. Isso, se a gente alucina, está vendo algo que não é real. Uhum, Sim? uhum. Então, acontecem as alucinações, principalmente nos transtornos mentais. Por exemplo, numa esquizofrenia, que dá para escutar uma coisa que não é real ou para ver uma coisa que não é real. Mesmo com um delírio, que qualquer pessoa pode ter um delírio, sim? Então, aparece uma ideia que não é real e pega muita força. Isso seria alucinação, perceber algo que não é real. Mas, quando a gente procura nas definições de psicodélico, a definição de psicodélico é o que revela a mente, o que revela a verdadeira natureza da mente. Então, eu me perguntava, mas como é que é? Com psicodélico, eu consigo ver fractais, coisas doidas, mas essa verdadeira natureza da mente, como é que é? E a realidade onde eu estou, que é? E tem estudos muito interessantes que fazem testes no cérebro para medir as conexões cerebrais quando uma pessoa tem uma experiência psicodélica. E o cérebro fica muito mais ativado durante uma experiência psicodélica que durante uma situação normal, no cotidiano. Uhum. É bem curioso, né? O É, cérebro está muito mais acordado, é. está aberto. Uhum, uhum. Eu ia dizer Em- isso mesmo que você falou, ou seja, o psicodélico ele ativa mais ainda o nosso cérebro, porque acredito que nós fazemos uso de 10%, é isso, do nosso Até cérebro, né? menos, Até né? menos. Falam que Uma vez até eu acho que menos. foi de 7, eu já ouvi falar de 7%. Não 7% é sei se pouquinho. realmente é possível de medir exatamente a porcentagem, É, mas o número é significativo, é bem pouco, é bem né? É pouco. bem pouco. Então, com o psicodélico ativa mais ainda. Ativa muito mais. Uhum. Então, é interessante de pensar que a nossa mente não tem a capacidade de perceber a realidade como realmente é. Então, Opa, temos essas... desculpa, entrou uma vespa asiática aqui, eu tenho que botar ela para fora, que ela é muito perigosa. Por favor, Gleice, Oi, tudo baixo controle. Martim, eu vou tirar aqui depressa a minha câmera. Você continua contando que eu preciso tirar essa Resolver vespa esse asiática negócio, daqui de dentro, tá bem? por favor, sim. Só um momento. Falando sobre ter o controle, normalmente nas experiências psicodélicas, ficamos desafiados a soltar o controle, né? Um grande desafio da nossa mente, do nosso ego, que precisa soltar esse controle que tem, que normalmente tem no cotidiano. E eu estava falando sobre a definição de psicodélico, que é o que revela realmente a natureza da mente. E tem outra palavra que é muito interessante, que é enteógeno. Não sei se vocês escutaram a palavra enteógeno. E a definição de enteógeno é que tem Deus dentro, ou seja, que expressa a divindade. Eu achei muito linda essa definição, muito interessante. Como é que é? Eu consagro uma substância enteógena ou psicodélica e me conecto com Deus? É uma boa pergunta. É interessante saber que muitas pessoas que consagram psicodélicos e enteógenos, elas começam a acreditar em Deus ou em algo superior.
É bem interessante esse negócio. E até é difícil muitas vezes de falar, eu acredito em Deus, mas eu tive uma experiência onde eu testei a divindade, eu experimentei, eu não me contaram, não é racional, não é uma explicação, é que eu consegui experimentar que isso existe. Isso para mim é maravilhoso, sim, é realmente incrível. E então queria deixar claro essa diferença entre as definições. A gente não fala de alucinógeno, fala de psicodélico, deu certo? Deu, obrigada, gente. Ótimo. Porque tive que solicitar o meu marido aqui para botar ela para falar, porque ela é deste tamanho assim. É uma vespa asiática, não é abelha, é uma vespa asiática muito perigosa. E se eu deixasse ela aqui, ela podia me ferroar e seria muito pior. Muito obrigada, muito obrigada. É, Continua. parte do azar, né? E da sincronicidade, uma convidada. Foi uma convidada. Então, gente, essa diferença é muito importante entre alucinógeno e psicodélico ou enteógeno. Depois, é, tem muitas pessoas acham que é simplesmente a substância. Vamos falar quais são as substâncias psicodélicas mais conhecidas. Uhum. Tem a mescalina, tem o LSD, tem a ayahuasca. Na verdade, seria a dimetiltriptamina, sim, que é um composto da ayahuasca, sim. Sim. Essas são as mais conhecidas. Depois tem o MDMA, que não é psicodélico, mas entra numa classificação parecida, porque já se utiliza para as terapias. Tem o uso terapêutico também. Fala para mim, Martim, o que que é esse? Repete, por favor. O MDMA seria o conhecido como êxtase, sim, que se Ah, utiliza tá. muito nas raves, nas festas, e que Uhum. chama de droga do amor. É muito Uhum. interessante, porque ela fecha algumas funções cerebrais que não permitem que a gente sinta ansiedade nem medo. Então, é muito poderosa para reviver situações traumáticas. Ok. Então, num contexto bem controlado, terapêutico, com a dosagem certa, a gente consegue acessar as memórias traumáticas, mas não conseguimos sentir medo nem ansiedade, Sim. o que normalmente acontece quando a gente revive uma lembrança traumática. Então, não é um psicodélico, mas está bem perto dos psicodélicos, Sim. no seu Sim. uso terapêutico. Sim. Tem uma E pessoa aqui, Martim, perdão, que está perguntando aqui se o canabidiol, como fica com o canabidiol? É também? o canabidiol é um canabinoide, é um composto do cannabis. O Uhum. cannabis não é considerado psicodélico, mas não tem, como se diz em português, não está todo mundo de acordo nessa classificação. Sim, Sim. porque realmente o cannabis é psicoativo, mas se classifica como psicodélico pela sua função química, sim, e seu efeito. Uhum. Então, é uma substância que altera a consciência, mas não entra dentro do psicodélico. Sim, é muito boa a pergunta, que muitas vezes as pessoas fazem. É. O canabidiol é um dos compostos principais do cannabis, que tem muitos efeitos terapêuticos, É. sim. Uhum. O canabidiol não é necessariamente psicoativo como é o THC. O THC é o que faz a gente alterar a consciência, ter visões com o cannabis. O canabidiol é mais silencioso, mas muito poderoso na sua terapêutica. Sim, sim. Deixa, vou abrir a janela, tá fazendo um pouquinho de calor aqui. Calor, né? Enquanto isso, tu abre aí, deixa eu falar aqui, olha, foi a nossa querida Marta, gratidão, Marta. A Alexandra Garcia, gratidão, minha querida, muita gratidão mesmo, viu? Boa noite para você também. Então, e aí são esses, né? Eu Pode estava falar. falando das substâncias, né? Uhum. E tem muitos. Acontece com a ciência que para estudar as substâncias, a ciência é muito limitada
nas suas pesquisas. É. Por quê? Porque ela muitas vezes focaliza na substância. Mas quero falar de duas outras coisas que são muito importantes e que eu preciso que todo mundo saiba dessas coisas para, no momento de ter uma experiência, que consiga focalizar também nessas outras variáveis, que são o set e o setting. Não sei se vocês escutaram falar do set and setting. O set seria o mindset, que seria algo assim como a nossa preparação, o nosso ânimo para nos preparar para uma experiência, as nossas intenções, se a gente faz dieta ou não, se ficamos isolados antes da experiência, como a gente se prepara, seria o mais pessoal. Como cada pessoa se prepara para uma experiência, isso seria o set. O set. E o setting é o entorno, o contexto. Se tem um lugar com outras pessoas, se a gente está sozinho, se é um contexto terapêutico ou recreativo, se é um lugar fechado ou na natureza, se tem música ou tem silêncio ou tem outros barulhos, se a pessoa se sente em confiança com o entorno, se tem alguém responsável que dá confiança para todo mundo, isso seria parte do setting. Então, temos essas variáveis, que são o set and setting, que muitas vezes nem se percebem, mas fazem uma diferença muito grande no resultado final da nossa experiência. Tem um lugar controlado, com um grupo de confiança, que está todo mundo alinhado. Não é de Que qualquer jeito, né, Martim? não é de qualquer jeito, mas não é que seja ruim ter uma experiência recreativa. Eu queria dizer isso. Ah, De jeito nenhum é ruim ter uma experiência recreativa. Ou tem muitas pessoas que falam, vou me comer uns cogumelos e sair para a floresta ou para a montanha, para ficar na natureza, no rio, perto do rio. Não é que seja bom nem ruim. São diferentes settings uhum. que vai influenciar o resultado final. Isso eu acho muito importante saber. Então, tem as pesquisas que estudam a substância, mas não estudam o setting, nem o set. Como se preparou essa pessoa para ter essa experiência? Como era o entorno? Estava num lugar de confiança, um lugar lindo, ou tinha barulhos, tinha outras coisas que faziam como ficar em alerta? Então, quando com eu ou com meus amigos a gente cria experiências, tentamos que seja tudo bem controlado, de um lugar silêncio, a gente coloca ou Isso. toca música e tudo controlado, nos preparamos muito bem para que o grupo entre em confiança e as experiências são normalmente maravilhosas. Até tem vezes que são desafiadoras, porque as pessoas entram em contato com emoções profundas, desafiadoras, mas bem preparadas, as experiências têm muito sucesso. E todo mundo fala, foi uma experiência incrível. Até eu passei mal, mas foi incrível e até mudou a minha vida. Hileide, é incrível de ver como as pessoas falam que essas experiências mudaram as suas vidas. Eu acho maravilhoso, sim, e para ter muito respeito para essas medicinas que mudam algo em nós Sim. e que a gente ainda não consegue explicar, né? Tem a ciência, tem muitas explicações, mas tem mais mistério de que respostas. É verdade. Aproveitando esse gatilho aqui seu que você falou, eu quero deixar algumas recomendações também, gente, para que vocês possam complementar com tudo isso que o Martim está falando. Vou aproveitar esse gatilho e vou trazer para vocês. Olha, são alguns filmes do Netflix que a gente separou para vocês. Eu já coloquei, gente, eu não estou fazendo propaganda para o Netflix, não estou ganhando nada com isso, mas eu acho que vale a pena sim assistir. Eu assisti, o Martim também assistiu, e por isso que nós recomendamos. Então, o primeiro pega papel e caneta e anota, menino. Ó, Fungos Fantásticos. É lindo, tá? Lindo, lindo. Depois, Como Maravilhoso, Mudar Gleide. a Sua Mente.
o Como Mudar a Sua Mente, ele fala de alguns desses psicodélicos, tá? Pessoas que experienciaram, como que foi, para quê, em qual intuito que eles usaram, né? Que eles consagraram, vamos falar assim, não usaram, mas consagraram de uma forma até mesmo terapêutica, tá? Espiritual e física, porque eles precisavam de uma cura física. E o outro é Maior Viagem, uma aventura psicodélica. São esses três filmes que estão lá no Netflix que eu recomendo a vocês a assistirem, uma vez que o Martim abriu esse gatilho aqui para mim, para eu poder sugerir a vocês, tá, gente? Então vamos lá, Martim. Martim, como seria essa? Você estava falando agora sobre a preparação, a programação do pré pré-consagração, vamos chamar assim, né? Com um ambiente harmonioso de música. Gleide, normalmente é uma coisa um pouco artesanal, né? Porque eu peguei técnicas de diferentes lugares e também estudo como as formações mais atuais, eh, eh, quais são as preparações mais típicas para ter essas Sim. experiências. Na verdade, eu faço uma mistura, porque eu faço um treinamento em observação. E como treinar a nossa observação para conseguir identificar sensações corporais, emoções e pensamentos. É uma coisa que a maioria das pessoas não tem treinado. A gente está treinando para observar para fora, se há coisas que acontecem fora, mas temos muito pouco treinamento para observar o que acontece dentro de nós. Então, eu normalmente nos retiros e nos trabalhos, eu faço um treinamento com técnicas de observação para dentro, sim, para conseguir identificar durante a viagem, onde a consciência se altera, como conseguir identificar que sensações temos, que emoções estamos experimentando e que pensamentos estão passando pela nossa mente. Eu acho bem interessante esse trabalho. Um É, filtro, né? Uhum. é muito importante. Depois, eu faço atividades que são como tipo brincadeiras, jogos, brincadeiras. E as pessoas pensam, para que essa brincadeira aqui nesse retiro, que nada a ver, né? Mas todo mundo começa a rir e se cria um clima de muita alegria e confiança. E com essas atividades se o grupo fica unido, se fica junto, se sincroniza a energia do grupo. E as pessoas chegam até um momento da experiência com muita mais confiança com os outros. Faço dinâmicas de apresentação, de, em espanhol a gente chama de rompehielos, que seria quebrar o gelo, né? Uhum. Porque é normal que as pessoas cheguem com muita resistência, muito medo. Tem pessoas que chegam com muito medo e é normal. E esse medo a gente vai tirando um pouco esse medo para entrar com mais confiança, né? E a gente cria um grupo. Acho bem lindo essa parte do trabalho. Outra parte, tem uma parte do trabalho que é informação. Como é que funciona cada substância, a medicina que a gente vai consagrar, como é que funciona, quais são, que é normal que aconteça, né? Tem muitas vezes, por exemplo, com a ayahuasca, né? É normal de ter muitas secreções corporais, que Uhum. seja pelo nariz, pela boca, pelos buracos do corpo, a gente poderia dizer. E é normal também de vomitar. E muita gente tem medo de vomitar. E, na verdade, nas tradições da Amazônia, é um presente conseguir vomitar. Porque aí a gente se limpa. Não é que a gente está vomitando o que comeu hoje ou ontem, ou a semana passada. Ah, comi carne, por isso estou vomitando. Na verdade, a gente vomita algo bem mais profundo. É como um Então, choro, né? o choro igual. E o bocejo de diz, quando a gente tem sono, assim, abre a boca bem grande, tem essa forma de se equilibrar. Uhum. Então, eu falo muito a gente agradece quando vem o vômito. Vamos nos limpar, vamos jogar Ah, para fora. Vamos jogar fora todo
ao Sim. que a gente carrega, né? E normalmente nesse estado alterado da consciência, as pessoas sabem que estão vomitando outra coisa que não é a comida. Nesse momento, as pessoas entendem, conseguem saber. Eu acho maravilhoso, mas se eu falo para alguém, você vai vomitar, as pessoas ficam assim com muita reserva, receio, Mas né? nem Como sempre, né, Martim? Nem nem sempre. sempre. Nem sempre É, vomitam. é muito difícil de saber o que vai acontecer durante o trabalho. Por exemplo, eu faço trabalhos com cogumelos também, e é menos comum de vomitar com os cogumelos. Se a dosagem é alta, tem mais possibilidades, mas normalmente não é comum, sim? São medicinas que trabalham diferente. Abrem a consciência, mas tem um trabalho diferente. Poderíamos dizer que cada medicina tem como a sua personalidade. E falam que a ayahuasca é tipo uma mãe, uma avó muito amorosa, mas pode ser brava também. Então, quando a gente precisa da mãe brava, aparece. Mas se a gente Puxa precisa vida. de muito carinho, aparece esse carinho. E muitas pessoas me falam, Martinho, eu quero que seja amoroso, por favor, tenho muito medo. E eu falo, vamos colocar nas intenções que essa viagem e esse trabalho seja amoroso. Uhum. E é bem pouco comum que não seja amoroso. Normalmente, quando a gente intenciona, se tem alguém com medo, a medicina é muito amorosa. Uhum. E, e até nessas viagens desafiadoras, as pessoas voltam e falam, foi amoroso. Foi Martim, duro, mas desculpa. amoroso. Mas aqui, mais uma razão para que a gente comece a ver, né, os psicodélicos de uma outra forma. Porque eu sei que tem muitas pessoas ainda que estão enraizadas nos anos. Não sei quando foi que aconteceu aquele movimento Hare Krishna, Paz e Amor, né? Nos anos 60 e 80, 70. 70. Pois. Então, o pessoal ficou muito ligado naquilo, né? Porque foi feito um mau uso, não diria bem um mau uso, porque tinha que ser daquele jeito para hoje termos uma outra visão, buscar realmente o que seria, né? Gente, para ver que agora isso faz parte de um tratamento espiritual, né? E já aproveitando aqui, eu quero até responder aqui uma pergunta bem interessante de um dos nossos seguidores. Deixa eu voltar para poder ir lá. Peraí. Eu quero corrigir, gente. É Alexandra Garcia. Eu acredito que eu falei o Alexandre. Gratidão, minha querida, tá? Mas aí, vamos lá. Deixa eu voltando aqui. Parabéns, excelente esclarecimento. Gratidão. Sim, minha querida Tânia, a live vai ficar gravada, sim. E aqui depois eu falei sobre o, a, as indicações dos filmes, tá bem? A Thaís aqui, gratidão, minha Thaís, foi aquela que eu falei da mesa quântica siriana, gente, está aqui com a gente. Um beijo no teu coração, minha flor. E a maior viagem. Ah, o primeiro seria onde está aqui? Fungos Fantásticos, tá, minha flor? Então, veio aqui. Socorro, um beijo no teu coração, minha querida. Deixa eu ver aqui, prontinho, aqui. A Maria de Fátima Rabelo Santos, ela pergunta o seguinte: boa noite, gente do bem. Preciso saber, uma pessoa com 70 anos pode fazer essas experiências? E agora, Martim? Muito boa pergunta. Sim. Tem questões de saúde que, dependendo da medicina que a gente vai consagrar, tem restrições. Sim. É, uma coisa que eu acho importante saber se tem problemas cardíacos. Sim. Por quê? Porque a maioria das medicinas não são perigosas no nível Uhum, físico. Os cogumelos, por exemplo, são das medicinas mais seguras. Não tem registrada morte por cogumelos. uhum, Se tem intoxicação, assim, por comer demais,
e que misturou com um problema cardíaco e Sim. a pessoa ficou com muito medo e muita ansiedade e acho que foi esse o problema, mas não foi a substância que causou a morte. Não. Uhum. A pressão alta, sim, quando a gente tem muita adrenalina, pode subir a pressão. Então, se tem controle médico e está tudo bem, normalmente com dosagem baixa está tudo bem, está tudo certo. Sim, Uhum. com a maioria das medicinas psicodélicas. É, tem pessoas de 70 e mais de 70 que consagram É. psicodélicos e poderíamos dizer que se a idade vai avançando, eu seria mais cuidadoso com a dosagem. Só isso, né? Tem Olha, contraindicações com alguns psicofármacos, que agora vou falar, Gleide, sim. para que todo mundo saiba. Mas aqui, Maria já consagrou ayahuasca, cacau, e tem uma experiência incrível. Que maravilha. Fico É com muito feliz sessenta e aí. sete anos. Tá? Que Olha bom, que só. bom. Era isso que Eu eu queria conheço falar. muitas pessoas. Sim, Gleide. Foi isso que eu achei que muito bonito, porque a nossa querida que perguntou com 70, né? E ela que com 67 anos já consagrou 3 vezes a ayahuasca, o cacau, e todas experiências incríveis, incríveis. Que Antes que a gente maravilha. partisse para as precauções. Sim, tinha como uma coisa importante falar sobre as contraindicações, né? Sim, Para que por cuidados favor. a gente tem que ter para ter uma Uhum. experiência psicodélica. Importante. Se alguém de vocês, ou alguém conhecido, alguém querido, tem algum diagnóstico de transtorno da personalidade, ou Uhum. esquizofrenia, ou bipolaridade, normalmente eu não recomendo essas experiências. Por quê? Porque normalmente abrem a essas emoções demais. Então, todo mundo, todos temos uma estrutura de personalidade, que seria como se a gente fosse uma casa, fosse a estrutura, a base. E essa base tem diferentes formas. E tem bases que aguentam mais peso e mais desafios, sim? E tem estruturas que aguentam menos as dificuldades da vida. Então, se as pessoas tiveram experiências muito desafiadoras, crises no passado, é muito bom de consultar com um profissional, sim? Para alguém que saiba e que consiga dar uma resposta mais pessoal. Eu posso consagrar ayahuasca, eu posso consagrar cogumelos, eu posso consagrar LSD, é muito bom de consultar, sim. E você faz esses tipos de atendimento, né, Martim? Eu faço. Pronto. Normalmente tem pessoas que me consultam, Martim, quero fazer uma sessão para conversar, para saber se eu estou em condições de ter uma experiência ou não. E pode ser E online também. pode ser online. Pronto, É, gente, ó, você o pode contato do deixar Martim isso. Gratidão, Gleide, já está aí. aqui embaixo. E eu, com muito amor, às vezes falo, eu não te recomendo essa experiência para você, porque Uhum. tem vezes que as pessoas têm muita vontade de viver melhor, de ficar melhor, de ter emoções menos desafiadoras. E tem vezes que os psicodélicos são um bom caminho e tem vezes que não. Então, não é uma medicina para todo mundo, sim? Isso é muito importante de compartilhar, não é para todo mundo. Os profissionais, muitas vezes, avaliamos os riscos. Se alguém tiver risco de ficar pior depois, eu não ofereço nada para essa Uhum. pessoa. Com muito amor e carinho, assim É como eu não prudente. recomendo para você. E tem outras coisas para ter em conta, que são as interações com psicofármacos. Eu sempre nos workshops, nos trabalhos, faço a pergunta: as medicinas da consciência, os enteógenos e os psicodélicos, estão em contra dos psicofármacos? O que vocês acham? E tem respostas diferentes aí. Nem todo mundo pensa o mesmo. E a resposta que eu dou é que tem que conviver. E temos que ver, tem vezes que
porque eu já escutei muitas recomendações, tem depressão, deixa o remédio e vai tomar ayahuasca ou cogumelos, porque já assistiram um documentário e fala que faz muito bem. Uhum. Pode ser que sim, mas muito cuidado, nem sempre, sim? Então, tem vezes que eu recomendo continuar com os remédios, porque te permite ter uma vida mais ou menos estável. E isso é mais importante que ter uma experiência maravilhosa e depois a vida fica toda fora de controle. Sim, eu acho bem, como se diz prudência, como a tranquilidade, sim, como Sim. a consciência, a responsabilidade. Isso seria. Então, muito cuidado com os antidepressivos, principalmente os antidepressivos que trabalham no sistema da serotonina. Uhum. Cuidado com isso se vai consagrar ayahuasca. Esse é um dos principais riscos, porque tem aí um choque químico que pode até acabar na morte, sim? Tem um síndrome serotoninérgico. Esse seria como um dos perigos maiores. Se alguém tiver problema cardíaco, tem que ter bem controlado. E eu não posso falar remédio por remédio, psicofármaco e todas as interações, mas pode procurar na internet, vou consagrar ayahuasca e tomo esse remédio. E procurem que tem informação aí. Ou entre em É, contato contigo, né, Martim? isso, Entre em contato contigo, agende um horário com ele, gente, porque com certeza eu estou vendo aqui uma pessoa, eu conheço o Martim há pouco tempo, sim, pela Carla Pontual, né? Mas eu vejo pela conversa que eu tive com ele já antes, é uma pessoa super, muito bem instruída, né? Que, olha, agende o seu horário e faça assim essa pontuação todinha para ver se você está apto a receber sim a ajuda dos psicodélicos, né, Martim? gratidão, Gleide. E é isso, essas são as principais recomendações para ter em conta, né? Tem doenças particulares que, dependendo da medicina, não é recomendado. E tem vezes que uma medicina não tem problema e a outra sim. Então, aí já é particular, né? A gente está falando, em geral, dos psicodélicos. E tem coisas em comum, mas tem diferenças nesse sentido. É, eu queria fazer uma diferença entre uma boa viagem e uma má viagem, o que Por chama de favor. bad trip. Eu sempre pergunto nos trabalhos, o que vocês acham, como poderiam explicar o bad trip? O que seria uma má viagem? E chegamos à conclusão de que não existe, na verdade, uma Hum. bad trip. O que acontece é que aparecem os conteúdos do nosso inconsciente e a gente pode ficar traumatizado porque saiu muito medo, saiu muita ansiedade, saiu uma lembrança traumática. Mas, com uma boa preparação, não acontece um bad trip. Pode acontecer uma experiência desafiadora, eu muitas vezes fico do lado da pessoa, falando baixo, tranquila, esse é o teu medo que está saindo, abraça seu medo, é, fica aí observando, e é incrível como no final as pessoas têm vezes que choram, gritam, e no final falam, nossa, incrível, eu nunca Foi consegui lidar libertador. com meu medo, eu não sabia que tinha tanto medo guardado. Eu não sabia que essa situação tinha me gerado tanta ansiedade, tanta frustração, tanta culpa. Tem muitas emoções guardadas. Gleide, eu experimento cada trabalho, eu aprofundo no meu trabalho pessoal, e no último trabalho que eu fiz com a ayahuasca, que foi na terça-feira, eu consegui observar a minha culpa, meu medo e foi a minha vergonha, como nunca antes tinha observado. Cara, isso Uau. acontece no corpo, aparece. Eu reconheci essas emoções porque já tinha experimentado muitas vezes. Mas, como eu senti tanta rejeição por essas emoções, as emoções que a gente não aceita vão para o inconsciente.
e ficam aí esperando o momento para sair de novo. Uhum. Por isso é tão comum o ataque de pânico, é, é muito comum de sentir muita raiva, muito medo, muita de outra emoção, numa situação que parece que não é tão grave, mas a emoção aparece igual. É porque a emoção está acessando de novo ao plano da consciência. Então, se temos as ferramentas para conseguir observar essas emoções, lidar com elas e aceitá-las, é um trabalho muito poderoso. E as pessoas têm uma vida muito melhor depois. E estou vendo que o tempo está passando muito rápido. Eu queria falar da. Viu que no documentário tem pessoas que se curam de doenças físicas depois de ter experiências psicodélicas. Aí a Carla está perguntando como os cogumelos podem ajudar na ansiedade. Os cogumelos muitas vezes ajudam nos transtornos de ansiedade, quando a gente tem ansiedade. E uma coisa que eu não cheguei a falar é da microdosagem, que é uma coisa bem interessante, que é utilizar uma dosagem que não chega a ser psicodélica, é menor. Então, a gente é muito. Eu recomendo isso para as pessoas que têm medo e que têm dúvidas se estão em condições de ter uma experiência psicodélica. Começa com as microdoses, que vai dar para sentir, a ver o que acontece, como essa medicina começa a reagir. Mas é bom que seja acompanhado, né, Martim? É Muito bem muito bom que acompanhado. esteja acompanhado, sim. Eu faço e com amigos também, acompanhamos processos de microdosagem. Temos algumas sessões e durante essas sessões, durante esse tempo entre sessões, as pessoas começam com as microdosagens, principalmente de cogumelos, que é o que está como de moda, todo mundo quer experimentar. E na experiência empírica acontece bem parecido com o cannabis. A maioria das pessoas sentem benefícios, se beneficiam com essas experiências. A gente pode utilizar para ansiedade os cogumelos em microdosagem ou ter uma experiência com macrodose, que seria uma dose psicodélica. Mais ou menos, para quem não sabe, mais ou menos 1 grama de cogumelo seco já é uma dosagem psicodélica. E dependendo do cogumelo, pode ser até uma dose um pouquinho forte, dependendo da pessoa e dependendo da dosagem. Uma Tem grama. 1 grama de cogumelo seco, sim? Uau. E uma microdose normalmente está entre 100 miligramas, 200 miligramas, 250, aí mais ou menos nessa faixa, se considera microdose. Para fazer outra live, né? Porque já o tempo está acabando e tem Não, muita informação aí. olha, fique à vontade. Enquanto você, né, achar que tem informação para passar, tu passa. Quando você achar pronto, era isso que eu tinha para trazer, aí a gente finaliza, tá bem? Porque é Tá, ó. importante isso que você está falando. Eu estou tentando não esquecer as coisas mais importantes, né? Sim, sim. E então isso, né? Como saber que as medicinas da consciência, os psicodélicos, vão abrir as portas do nosso inconsciente e podem sair coisas maravilhosas, como podem sair coisas desafiadoras, Uhum. emoções desafiadoras. Com uma boa preparação, normalmente não é grave. É só saber como lidar com isso, sim? É, Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu faço normalmente nos trabalhos, eu faço uns minutinhos para que todo mundo consiga escrever quais são as suas expectativas nesse trabalho. Uhum. Então, de coração, o que você está esperando que aconteça? E as pessoas começam a pensar e o que acontece com as expectativas? A gente está esperando que aconteça alguma coisa, mas essa expectativa fica como travando, eh, fica como obstáculo nesse processo, para que consiga fluir livremente. E o que eu faço escrevam todas as suas expectativas. Já escreveram? Ótimo. Vamos deixar do lado essas expectativas.
Mas agora vamos escrever as nossas intenções. E me pergunta, mas qual é a diferença entre as expectativas e as intenções? Uhum. As expectativas a gente já tem, está esperando que aconteça alguma coisa. Mas as intenções são com muita consciência declarar para onde eu quero ir. Uma vez que a gente declara as intenções, eu acho que declarar as intenções é válido para qualquer trabalho e para a vida mesma, em geral, né? E é muito importante nos trabalhos com psicodélicos de declarar nossas intenções. Até falava com um amigo e ele me falava, mas eu quero fazer recreativamente. E eu falei para ele, tá ótimo, só que você pode ter intenções igual. Eu quero ter um momento muito lindo, maravilhoso, quero me sentir bem, quero curtir da natureza com meus amigos. Tá ótimo, essas são as suas intenções. Não tem que ter uma coisa esquisita de intenções. É o que realmente a gente quer de coração e tem que ser declarado de uma forma clara e precisa. Uhum. Eu sempre falo de uma experiência que tinha uma mulher que falava, eu quero me curar. Ela estava doente, não lembro a doença que ela tinha. Eu quero me curar, eu quero me curar, eu quero me curar. E acontecia que a pessoa se curava, mas ficava doente de novo. Se curava e ficava doente de novo. Então ela pensou, não está funcionando as minhas intenções. E na verdade, ela estava pedindo se curar. E para se curar, ela precisava ficar doente. Ah, Então a mente respondia. Ela voltava a ficar doente para conseguir se curar. Então aí as intenções declaradas de uma forma certa seriam: eu quero ficar saudável o tempo todo, né? Aí não precisa ficar doente para se curar. é verdade, é Por verdade. isso é um trabalho bem fino, bem com muito detalhe de declarar as intenções para os trabalhos. Eu normalmente Perfeito. dou bastante tempo para esse trabalho, eu acho bem importante. E nas experiências, a gente vê que é a parte que eu acho mais importante de todas, de declarar com claridade e precisão as intenções. Até sem intenções, a viagem pode ir por qualquer lugar, que não é ruim, não é exatamente ruim que a viagem for para qualquer lugar, mas com intenções claras é mais poderoso o trabalho. Perfeito, né? Ao invés de pedir, eu quero a cura, não, fala que eu permaneça saudável, Yes, né? Que aí o universo recebe aquela frequência e te manda de volta aquela frequência que você está emanando, né? Tipo, é, totalmente. às vezes a pessoa fala, meu Deus, me livra da pobreza, vamos supor, ou então da escassez, né? Tira da minha vida a escassez. Gente, vamos pedir para a gente continuar abundante, né? Em Isso. todos os sentidos. É muito bom de afirmar no positivo. Tem muito menos risco de que as intenções virem contra de nós, quando a gente declara as intenções em positivo. Isso, Se abundância, abundância, isso. transformação, ajuda, guiança, esse Amor, tipo de coisas, amor, solidariedade, não é? Que manda de volta sensação para a de gente. conexão. Isso, isso. Perfeito, Martim. Martim, tu tem mais alguma pauta sua que você acha que é importante passar para os nossos ouvintes neste momento? Gleide, eu sempre, quando finalizo os trabalhos, que a gente faz um processo integrativo, eu repito uma e outra vez, o trabalho verdadeiro está no cotidiano, sim? Então, vamos observar como estão os nossos vínculos, os nossos desafios, o nosso trabalho, nossa atividade profissional, eh, as coisas mais básicas. Não temos que olhar muito longe. Então, as coisas que a gente tem que trabalhar estão perto. Então, essa dica eu acho Sim, muito importante e de coração. Pode ser sim. que a gente tenha essa coisa perto, mas é mais lindo olhar para outro lugar, né?
eu quero olhar para o lindo que aconteceu. Mas a gente aperta o coração, agradece e vamos com os desafios, que aí está a capacidade transformadora. Com certeza. Eu tenho uma pergunta, Martim. Para quem que você recomendaria, para que tipo de pessoa você recomendaria uma experiência com os psicodélicos? Muito boa pergunta, Gleide. Eu vi que muitas pessoas que sofrem de faltas de sentido na vida, que sentem que querem sentir a paixão dos trabalhos, muitas pessoas que não conseguem sentir essa conexão, quando têm experiências com psicodélicos, elas conseguem sentir a conexão com o todo. A gente não chegou aí, que é muito importante. Os psicodélicos nos abrem a perceber que está tudo conectado, que somos energia realmente. Então, ter essa experiência é muito transformadora. É, muitas vezes a ansiedade, a depressão, muitas vezes, nem sempre, vem de ficar desligados por dentro, né? Não conseguir aceitar as nossas emoções, e a medicina normalmente é muito generosa nesse sentido, nos permite ter uma experiência para começar a nos conectar de novo com tudo que tem ao redor de nós. Eu acho assim como maravilhoso, né? E tem pessoas que sofrem muito e muitas vezes já acham na medicina psicodélica um caminho, sim? Se tem dúvidas, perguntem, consultem com um profissional. Mas muitas pessoas se beneficiam desse tipo de experiências. E, na maioria das vezes, são seguras. Assim, que o medo que muitas pessoas têm e pode acontecer algo ruim comigo, normalmente não. Se a gente se preparou bem com alguém responsável, normalmente são muito seguras. Uhum. Então, É, aí, tomara que, se tem que chegar, a gente confia muito que se as medicinas psicodélicas têm que chegar à nossa vida, se apresentam. sim. Nem Ela temos que chega, procurar muito longe, elas chegam. ela chega. Ela chega, gente, ela chega. Olha o que eu estou dizendo, chega. E olha só, tu me fez recordar uma passagem do Ram Dass. Ram Dass também tem a história dele também lá no Netflix, que é muito bonito, viu? Para quem não sabe, Ram Dass, ele era um professor da Harvard, né, nos Estados Unidos, e ele foi expulso dessa universidade por ter feito o uso do LSD, e durante esse uso, ele falou que ele viu que ele era energia conectada com a natureza. Gente, e a partir daí ele ficou assim admirado com tudo, ele se entregou àquele amor, né? E tem uma história fantástica da vida dele, o retorno à casa, que também ele fala sobre a experiência dele, que ele levou para o resto da vida dele, essa conexão que transformou a vida dele. E várias outras pessoas têm relatos fantásticos de transformação de vida com os psicodélicos, tá, gente? E nada acontece por um acaso, como o Martim falou. Quando um psicodélico tiver que chegar na sua vida, ele vai chegar. Então, é, deixamos aqueles velhos paradigmas, aquela visão velha para trás. Vamos abraçar agora de uma forma respeitosa, amorosa e com muita gratidão por Gaia, né, por nos disponibilizar esse material que transforma sim vidas. Eu ainda não tive a oportunidade, mas a minha oportunidade está chegando e quando eu tiver, eu vou vir aqui contar para vocês que vai ser em breve, porque a minha intenção é uma conexão maior, tá? Conexão maior. Essa será a minha intenção, com certeza. E que nós tenhamos uma conexão, uma experiência fantástica, assim como o Martim nos ensinou aqui. E se você chegou agora nesta live, volta, assiste ela depois, logo do início. Eu indiquei aqui 3 filmes fantásticos, aliás, acabaram sendo 4, né? Com o de Ram Dass.
4 filmes maravilhosos para vocês ampliarem ainda mais o conhecimento com os psicodélicos, tá? Numa visão, como eu já disse, como nós dissemos, científica e espiritual. Querido Martim, muita gratidão, tá? Gente de casa, se por um acaso sentirem no coração, entrem em contato com essa alma linda que está aqui. O dia que eu for ao Brasil, eu quero sim fazer uma visita à Pipa para abraçar o Martim e a Carla Pontual pessoalmente. E, se Deus quiser, participar de uma dessas consagrações que eles fazem. Tá bom, gente? Com todo o meu amor, com todo o meu respeito, né? Por nós e por Gaia. Gratidão, meu querido. Gratidão a você, Gleide, por esse convite. E para fechar, eu quero lembrar uma coisa, sim? Sejam muito pacientes e amorosos com vocês mesmos, que esse processo de transformação precisa dessa paciência e dessa aceitação profunda. E eu treino todos os dias de ser compassivo comigo mesmo, porque é realmente difícil. É de cada dia, com calma. É, E com é, a Carla, a gente vai armar grupos para ter experiências e retiros aqui no Brasil, na com PIBA. certeza. Eita, e eu quero fazer parte dessa família linda aí, tá bem? Com certeza. Nós já fazemos, né? Quando a gente É, sai, quando o nosso corpo dorme, a nossa alma sai para trabalhar junto, né? Para atender aí e também está adquirindo conhecimento, expandindo cada vez mais a nossa consciência, nos conectando uns com os outros. E mais uma vez, gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom. Gratidão a todos. Beijos no coração e uma linda noite para todos vocês. Tchau, tchau.